Pois é, pessoal, boa tarde. Tô aqui no meio do mandiocal. Cresceu, né? Essa mandioca foi plantada no começo do ano. Tem a data no começo do vídeo. Mas hoje é dia 14 de julho de 2023, quer dizer, desculpa, né? E já cresceu bastante. E aquele problema que eu vou falar no decorrer de todos os vídeos, né? Que essa mandioca aqui dentro tem esse problema de crescer demais, né? Eu fiz todo um trabalho aqui para ver se diminuía, mas veja que está crescendo bem. Mas a mandioca tá bonita, né? É uma variedade que a cana é meia roxa. Veja só. Acredito que em 2 meses vai dar colheita, né? Mas não é isso que eu quero falar para vocês, não. Eu estou passando por aqui, fazendo esse início de vídeo, é para pedir desculpa para vocês, porque esse vídeo ficou muito comprido, né? Ficou muito extenso, dá mais de 1 hora, e com certeza o YouTube vai barrar ele, né? Então eu partilhei ele em 2 partes, né? Fiz dois episódios, na verdade, e essa é a primeira parte. E a segunda parte eu vou fazer logo na sequência e vou postar para vocês. E nesse vídeo, como teve uma responsabilidade muito grande no vídeo anterior, sobre quando eu estava fazendo a muda, e muita gente fez perguntas, né? E eu estou respondendo nesse vídeo, estou fazendo a resposta dessas perguntas, e eu peço a vocês que me ajudem aí, curtindo, compartilhando, porque conteúdo bom está vindo pela frente, né? Nós estamos trabalhando com sustentabilidade, com pesquisas importantes, e aos poucos, aos passos que essa pesquisa for tendo evolução, né, nós vamos fazendo os vídeos, e no final eu edito todo o vídeo e vou passar o resultado e o trabalho que estamos fazendo para vocês. Então eu peço desculpa, né, para os parceiros, né, que eu menciono no vídeo, e são todos que estão, na verdade, aqui, né, no nosso canal. Eu agradeço muito. Bom dia, boa tarde, muito boa noite para todos que estão conosco aqui no canal. Acabar de plantar qualquer coisa e cair uma chuva mansa, serena dessa, deve ser sorte principiante, né? Mas como vocês estão vendo, toda a mandioca aqui dentro da estufa de 2023 estão plantadas, né? Hoje é dia 17 de abril de 2023. Estou falando a data porque eu quero mostrar para vocês a data que eu vou colher. E é muito importante a gente colocar em questão o tempo, né, que planta e o tempo que colhe. Esse vídeo, naquele vídeo anterior, né, quando eu estava fazendo as mudas de mandioca, surgiu muita pergunta, né, surgiu muita questão, e aumentou muito a nossa responsabilidade no tocante à mandioca. E as perguntas que foi feita é como fazer a mandioca dar lucro lá no Brasil. A resposta que eu dou é como fazer qualquer coisa dar lucro no Brasil, principalmente na atual conjuntura, né? É muito difícil fazer qualquer coisa dar lucro, mas existe como, né? Existe como dar um jeito de amenizar o problema, e isso vocês vão ver nesse vídeo. Eu queria muito ter um vídeo como esse, lá em 2009, 2010, quando eu iniciei minha plantação. Eu tinha uma loucura por plantar mandioca, mas o que acontecia? Ninguém dava ajuda nenhuma, né? Ninguém ajudava nada. Simplesmente as pessoas que sabiam alguma coisa de mandioca, alguns levaram para o túmulo, ou seja, para a fogueira, né? Para a fogueira, porque não passou para ninguém, e se foi dessa vida e não passou o conhecimento dele para ninguém. Uma vez eu fui comprar mandioca lá na beira da praia, e o senhor que plantava mandioca estava jogando as mudas dele, as ramas tudo fora. Aí então eu falei para ele, você vai fazer o que com essas manivas? Ele falou, eu vou deixar secar e vou tocar fogo. Eu falei, me vende um pouco. Ele parou assim, me olhou para mim e falou, não dou e não vendo, né? Aí continuou minha peleja, minha luta, querendo comprar muda de mandioca de alguma forma para plantar, né? Perguntava para um, eu não sei. Perguntava para o outro, eu não sei, né? Só que plantava mandioca.
pedir o telefone, a pessoa não autoriza, né? Tudo isso nós passamos. E hoje eu comecei, né? Uma amiga um dia conseguiu comprou para mim uma caixa de muda de mandioca e eu plantei bastante muda de mandioca, consegui salvar um pé e que também não deu nada. Não tinha nenhuma experiência de plantar aqui no Japão. Então a mandioca que eu plantei não deu absolutamente nada. Mas no ano seguinte eu consegui, né? Eu consegui o telefone de uma pessoa que tinha muda e plantei. Aí sim já colhi bastante mandioca, né? Já deu até para vender alguma coisa, fiquei muito feliz. E daí para frente, quando eu consegui essa estufa, eu consegui plantar mandioca aqui dentro e salvei bastante muda, né? E daí por diante nós viemos crescendo. Mas aí tive o problema que eu comecei a plantar fora e perdi todas as minhas mudas, né? Um ano só salvei os troncão, eu plantei só os troncão. Colhi mandioca que não foi brincadeira, né? E no ano seguinte eu tive a sorte que um amigo me deu 1.200 mudas, eu plantei e daí por diante a minha produção de mandioca só foi crescendo, né? E eu fui tendo mais conhecimento, fui estudando, fazendo minhas pesquisas e desenvolvendo para que eu chegasse nesse ponto que estamos hoje, tendo a mandioca que é uma referência. Minha mandioca é uma referência sobre mandioca aqui na nossa região, né? E muita gente que está plantando mandioca, né? Assim como já me disseram, você é um bobo, você está ensinando a plantar uma coisa que você podia estar ganhando muito dinheiro, né? Mas toda essa mandioca que está plantada no Japão hoje não foi por causa dos meus vídeos, né? Foi por pessoas que foram persistentes a meu exemplo. E hoje, com certeza, meus vídeos têm feito muita diferença, nem só aqui no Japão, como no Brasil e em outros países, como eu recebo mensagem direto no WhatsApp, né? Então, eu queria ter um vídeo como esse lá atrás, em 2009, 2010, quando eu comecei. Pessoas isentas, falando a verdade, mostrando, e pessoas citando exemplo, né? Vai lá no pé de mandioca, corta um galho, esse galho tem tanto de bucha no meio, tem tanto não sei o quê. Aqui nós não temos isso, aqui planta-se o que tem, né? Planta-se do que tem. E eu acabei de fazer o plantio, vocês vão ver ao longo de todos os vídeos, né? E eu peço para vocês que me dêem uma força, curtindo, compartilhando, eu faço muitas brincadeiras, né? Mas é sério, né? Um vídeo como esse leva tempo para ser feito. Então se você puder me ajudar, eu agradeço muito. De vez em quando o YouTube me manda umas moedinhas lá em casa. Mas a chuva tá caindo, né? A capa já está bem molhada, mas eu não estou me molhando. Mas veja que eu fiz uma plantação bem bacana aqui, né? Tem mudas que são excelentes, tem mudas muito fracas, né? Porque eu tenho a opção de plantar depois, se caso algumas não pegar. Aqui eu tenho a opção de colher mais cedo ou mais tarde, tá certo? Então, eu peço que vocês fiquem aí, que assistam o vídeo até o final, porque vão ter bons exemplos. Para quem me perguntou como fazer com a mandioca dar lucro, sobre irrigação para mandioca, aqui, por exemplo, vocês estão vendo a chuva caindo, né? Uma chuva programada. As mangueiras de água aí de irrigação estão funcionando aqui embaixo. E eu tenho certeza que esse ano eu terei uma colheita muito melhor, a exemplo do ano passado. Então, vamos na sequência que vocês vão assistir um vídeo, como poucos, sobre mandioca. Esse negócio de começar o vídeo pelo fim tá virando moda. Vocês acham que no meio dessa quiçaça aqui vai dar mandioca? Olha só isso. Foi trocado esse plástico, então é retirado tudo, jogado para baixo. E desde então, né, tive aquele problema de saúde que já falei no vídeo anterior. E não deu tempo de ficar tirando, né? Veja só, o mato cresceu. Aí com frio ele secou, né? E agora vou começar a colher, a tirar os plásticos, para limpar essa área, para então começar a preparar o solo para plantar mandioca dentro de mais ou menos aqui. No máximo em 2 semanas eu vou estar com essa área toda plantada. Então é questão de acreditar agora se aqui vai sair mandioca ou não. É claro que tudo precisa ser feito, viu, parceiro? É complicado.
A gente tem muitos contratempos, né? Muita coisa para fazer. E tem que fazer tudo a toque de caixa. Eu não estava bem, por isso que aconteceu tudo isso aqui. Então faz muito tempo fazendo um tratamento. Graças a Deus estou bem. Mas o serviço da gente tem que fazer no pau. O micro-ondas apitou dizendo que o almoço está quente. Já é hora, quase meio-dia. Eu normalmente almoço às 11h15, 11h20, porque eu chego muito cedo. Vou almoçar. Depois vou fazer algumas entregas. E aí eu quero deixar pelo menos bem adiantado, porque no máximo segunda-feira eu vou pôr as mudas de mandioca aqui. Uma coisa que eu não recomendo, né? Uma pressa que eu não recomendo. Mas eu devia ter preparado essa terra no começo, no fim de fevereiro. Existe aquela história que a gente diz que, já que não podemos vencê-lo, una-se a ele, né? E esse mato, essa quiçaça que tá aqui, eu poderia jogar lá para trás e pôr fogo, mas meu vizinho do lado é meio brabo e não adianta eu brigar com ele, porque ele tem metralhadora, ele tem fuzil, ele tem bazuca, helicóptero, então é meio problemático eu criar confusão com ele. Os outros, de vez em quando, a gente sai nos empurrão aí por causa de planta, né? A gente planta um tipo de coisa que eles não gostam que planta perto das plantações deles, sabe? Milho, por exemplo, o milho que nós plantamos fica com quase 3 metros de altura. O milho deles é baixinho, né? Ele não quer que planta, porque voa sujeira no terreno deles e eles não gostam. Mas aqui não, aqui eu não posso fazer nada, que meu vizinho aqui é base aérea e arrumar confusão aí é lascada. Eu tava passando lá assim, ó, de madrugada, tinha um sujeito entrando no porrete lá. Era um morador de rua que acho que tentou pular a cerca. E aqui a cerca é tudo com sensor, né? E o nego velho tava entrando no cacete. Mas quando você fala como fazer para a mandioca dar lucro no Brasil, aqui também a gente tem esses problemas. Como fazer para qualquer coisa dar lucro, né? E com a mandioca não é diferente. Pode parecer que nós ganhamos muito, mas não é tanto. E a gente tem que contar com sérios problemas de tempo aqui. É taifu, é chuva demais, é maresia, né? Taifu é vento muito forte. E tudo isso muitas vezes contribui para prejuízos irreparáveis para a gente. Então tudo que a gente puder fazer para economizar, para melhorar o custo, né? Para melhorar o lucro, a gente faz, como usar essa bagaceira como adubo. Eu não vou pôr adubo orgânico aqui, porque se vocês conseguirem observar, ó, lá em cima tá tudo enroscado de folha de mandioca que cresceu demais e enroscou lá em cima. Olha aqui, ó. Ó, tudo isso aqui, ó. Tá tudo cheio, ele gruda lá em cima, daqui, lá em cima, ó. Até chegar lá em cima vai dar 4,5 metros de altura. E a mandioca enrosca lá em cima e dobra a ponta para baixo. Então a mandioca passa de 5 metros. E não é isso que a gente quer. Eu quero uma mandioca baixa, mas que produza bastante tubérculo. E é assim mesmo, tem que tomar cuidado aqui dentro. E se eu colocar muito adubo nitrogenado ou muito adubo orgânico, vai dar problema, porque a mandioca vai crescer demais e carregar muito pouco. Então esse vai ser o material orgânico que vai ser incorporado. Eu vou trazer mais um pouco que a gente vem guardando já de muito tempo. Mas isso aqui tudo eu vou acabar de triturar agora e passar a máquina. E vocês vão ver na sequência. Agora não tem como o chão ficar reclamando. Eu passei com aquela máquina ontem só para dar uma unhada no chão, porque eu ia jogar água para ficar um pouco mais mole. Depois eu mostro. Vou cortar, vou dar 2 cortadas. Depois eu vou jogar água, tirar esses plásticos, né? Pedaço de plástico que ficou, e jogar água. Aí já vou passar, jogar mais composto orgânico aqui em cima. E aí sim passar com o sulcador.
Quando eu tinha o trator, eu passava essa máquina 2 vezes quando era um chão duro assim, ó. Para poder aliviar pro trator, mesmo pro trator esse chão é muito duro. E ele tem dificuldade para cortar. Mas já eu mostro. Pois é, parceiro, economizar não é fácil. Tudo que você tiver na tua propriedade servir de adubo, vai guardando para na hora que precisar. Isso aqui coisa que foi triturado o ano passado ainda. E aí a gente vai guardando. Isso aqui é um adubo bom. Isso aqui é um adubo muito bom. Principalmente para mandioca ou para algumas coisas que não é tão exigente. Não é brincadeira. A vizinha aqui na frente tem a cerola. E ela poda a cerola. Aí joga para fora. Seu minoro chega de noite, tritura tudo. Para fazer a mandioca dar lucro, parceiro, precisa fazer tudo isso, ó, ralar bastante. Tá escuro já. Deixa eu ver que horas são. São 6h24, mas tá escuro porque tá um pouco nublado. Mas o ISO faz milagre. A câmera vai até 56 mil. Deve dar um ruidinho, mas dá sem problema, né? Eu ia falar em japonês daijobu, né? Sem problema. Mas dá pra... A máquina tá fazendo um barulho porque uma coisa que eu vou explicar, talvez algumas pessoas não sabem. A máquina já mais surrada, que já usou bastante, nunca desliga ela. Fecha a gasolina e deixa ela apagar sozinha. Deixa acabar o combustível. Isso é válido para a máquina a gasolina. A máquina diesel não faça isso. Porque dessa forma, você deixa o carburador seco, limpo, a sujeira solta. Olha lá, tá desligando. A sujeira solta, né? E se tiver alguma sujeira ela solta, e se for pequena ela entra pelo sistema e acaba sendo queimado, né? E assim é que eu faço, minhas máquinas não me dá trabalho porque eu desligo sempre assim. Mas se você, meu amigo, se quiser fazer sua mandioca dar lucro, é complicado. Veja o trabalhão que deu, ó. Eu tô morto de cansado. Eu cheguei aqui hoje, era mais ou menos 6 horas. O sol tava nascendo e eu tô cansado porque fiz coisa. Cheguei cedo, colhi as verduras que precisava mandar para a loja. Mexi com as mudas, fui fazer a entrega das verduras. Passei uma agradada com a máquina aqui, joguei todo esse folhiço, né? Mais ou menos entrou 1 tonelada aqui. Foi 5 carretas dessa aqui, cada carreta dessa entra com pelo menos 250 quilos. Tá bem grosso. E é um adubo que eu espero que dê um bom resultado, né? Que dê um bom resultado, porque se eu colocar esterco de galinha, acho que não dá pra ver, mas lá em cima, ó, tem folha enroscada. A mandioca levantou o plástico. E não foi colocado nenhum adubo químico, orgânico, só adubo químico. E eu vou mostrar na sequência do vídeo. Seria muito fácil eu pegar uma pessoa e colocar aqui para me ajudar. Tem gente que está disposto a trabalhar, a fazer o serviço. Mas eu falo para você, aprenda a fazer um cálculo. Porque se você for pôr uma pessoa que for trabalhar para você, essa pessoa tem que produzir para ele e sobrar para você, né? Se você for tirar do seu para dar para ele, para pagar o salário dele, é lógico que você vai ficar no vermelho, é lógico, né? Então, é bom sempre tomar esse cuidado, sempre que for pôr uma pessoa para trabalhar, pensar assim que se realmente você tem utilidade. Porque não adianta você pôr gente, aumentar o faturamento, ter uma suposta ilusão que você está ganhando bastante e de repente você está pegando com a mão e soltando com a outra. Então tem que tomar cuidado com isso para fazer a mandioca dar lucro. Mesmo que para mim, aqui no Japão, que a gente vende um pouco mais caro, né? É difícil tirar lucro com mandioca, porque o custo é muito alto das coisas. E aqui nós temos o problema do tal de taifu,
Eu vou tentar localizar, recuperar algumas imagens e vou colocar para vocês. Logicamente que você já deve ter visto, mas vou colocar para vocês as imagens porque o bicho é arrebentador mesmo. O Taifu é o tufão chinês, né? Que ele vem numa força muito grande e ele chega aqui, já se teve notícia de chegar a 400 km por hora, né? E é muito forte e além do problema dele arrebentar, aquilo que ele não arrebenta seca com a maresia. Porque ele traz muito salinidade do mar, né? A água salgada, o vapor salgado do mar. E as plantas, essa água salgada queima. E normalmente quando tem o Taifu, falta água, porque alguns lugares ficam sem energia. E sempre que tem o Taifu tem que lavar as plantas, derrubar todo o sal que está na folha. E depois jogar um calcário para corrigir o acidez, porque esse sal vai cair no chão, né? E vai deixar o solo muito ácido. Então tem que tomar esses cuidados todos. E a gente precisa trabalhar de uma forma que a mandioca arranque para valer, para não ter esse problema. Eu aqui dentro, de uma certa forma, estou seguro, porque é uma estufa muito forte, você vê, é um negócio muito resistente, né? E até agora nós não tivemos nenhum problema. Mas já houve casos de estufa, duas estufas dessa aqui, sair voando do chão, assim, com os pilares e tudo, como se não tivesse nada. Eu passei por lá para avisar o amigo que na estufa dele não tivesse acontecido nada, e eu vi que a estufa dele não tinha acontecido nada, mas a estufa do lado tinha sido arrancada e saiu rolando, e a estufa dele para trás quebrou tudo, né? Então, é complicado esse negócio. Então tem que fazer a mandioca arrancar para se chegar no mês de agosto, que normalmente é essa época que eles atacam mais, que vem mais forte. Chegando nessa época e se a mandioca já estiver boa, pelo menos a gente tira, para comer pelo menos serve, né? Mas é bravo, já faz 4 anos que nós não temos Taifu por aqui e esses plantadores de mandioca novos que estão aparecendo aí não tiveram essa experiência ainda, né? Mas é feio o negócio, então a gente tem que ser rápido. Vamos na sequência que agora eu vou passar a máquina e vou mostrar. Rapadura é doce, mas não é mole. Mas a rapadura que meu pai fazia era bem molinha, viu? Ele botava uns cocos, amendoim, mamão. A rapadura ficava bem gostosa, bem macia. Mas esse chão aqui tá muito duro. Veja o esturrão que tá formando. Já joguei água para ver se amolece um pouco. Mas veja só isso. Ó. Eu não sei por que essa estufa é desse jeito. Eu já fundi uma máquina dessa exatamente fazendo esse serviço que eu estou fazendo agora. Estou com meus braços formigando. Gastei uns 40 minutos para passar a máquina aqui. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Fazer o trem dar lucro não é fácil. Depois eu vou jogar o cálcio. Tá ficando escuro, tá bem escuro aqui. Mas agora eu tô jogando cálcio. A mandioca gosta muito de cálcio. A média que eu tô colocando por metro quadrado é mais ou menos uma mão cheia, como vocês estão vendo aqui. É mais ou menos isso que se coloca por metro quadrado. Se for uma área baixa, terra beira de mar ou terra pé de montanha, terra mais úmida, aumenta a quantidade de cálcio para a mandioca não ficar gosmenta, não ficar dura, né? Ela fica mais enxuta. Tá certo? A média que eu estou usando então é uma mão, mais ou menos uma mão por metro quadrado. Algumas pessoas têm colocado calcário. Eu não recomendo muito a utilização de calcário para a mandioca, mesmo porque não vai fazer muita, não tem sim muita necessidade, para a mandioca não vai ter assim tanta utilidade. O primeiro nutriente que a mandioca precisa é o P, o fósforo, né? O segundo nutriente é o K, o potássio. E o terceiro nutriente que a mandioca consome mais é cálcio. Quando você for fazer... Eu estou um pouco cansado, porque é serviço que não é brincadeira. Corri lá, tive que cobrir toda a mandioca. Depois fui lá, a máquina deu problema. Tudo isso a gente tem que fazer, tudo ao desespero, tudo correndo. Mas como eu ia dizendo,
não tem necessidade de colocar muito cálcio, muito calcário, porque a quantidade de cálcio que vai ficar para a mandioca é muito pouco. Principalmente esse calcário que se usa no Japão, ele é aditivado, né? Não precisa, aqui você não precisa comprar calcário aditivado. Todo calcário é aditivado. Não é igual ao Brasil que você precisa mandar vir calcário fosfatado, calcário de araxá, né? Essas coiseiras todas. Aqui não, aqui todo calcário é aditivado. Ele já vem com cálcio, vem com manganês e o magnésio. E não é caro. Um saco de calcário custa hoje, mesmo que já subiu bastante, custa hoje 380 ien. Enquanto um saco desse cálcio está 700 e pouco, né? 720, 730. Eu comprei hoje, não me recordo o valor certo. Então, se você quer ter uma mandioca mais enxuta e mais saborosa, a palavra certa é usar o cálcio e não o calcário. Porque o magnésio não vai fazer assim tanta necessidade, a mandioca não tem tanta necessidade. Mesmo que você for plantar mandioca para tirar as ramas, né, para fazer a ração, que aí ficaria uma planta maior, não teria necessidade, porque é melhor você produzir mandioca do que produzir rama, tá? E eu vou explicando melhor no decorrer do vídeo. Tá tudo aplicado. Daqui lá atrás, a imagem está bem ruidosa porque está muito escura. A cidade está toda acesa, está muito escuro. Mas agora eu vou pegar meu poisé e vou bater essa terra todinha. Só que eu vou girar numa marcha mais rápida, porque eu tô cansado. Mas como eu falei, se você colocar calcário cálcio ao invés de calcário, você tem um resultado muito melhor no sabor e no desenvolvimento da mandioca. Não tem necessidade de pôr calcário, porque o magnésio, a mandioca não vai servir de praticamente nada para a mandioca. Só vai servir magnésio e nitrogênio, é só para a parte de cima. Na parte de baixo não vai resolver praticamente nada. Vou pegar meu poisé, vou dar uma passada rápida. Agora vai ser rapidinho, nessa marcha vai muito rápido. Na conclusão eu mostro. Outro dia eu falei que eu ia mostrar, mas escureceu demais, não deu pra mostrar nada. Vamos ver se hoje vai dar. Pois é, parceiro. Fazer mandioca dá lucro não é brincadeira. Não é brincadeira. Já tá muito de noite, apesar de não ser tão tarde, ainda não é 7 horas. Mas está muito escuro, não sei nem que imagem vocês estão recebendo aí. Mas depois eu vou passar na edição, eu vou passar no filtro. Mas é isso aí, eu cheguei aqui hoje, não era 6 horas da manhã. Eu vou chegar em casa, ainda tem alguma coisa para fazer. Ainda tem alguma coisa para fazer. E eu devo chegar em casa por volta de 8h30, 9 horas ainda. Daria para pôr uma outra pessoa, mas aquele negócio, né? Essa pessoa tem que produzir para ele e sobrar para mim. Senão não compensa. Então eu prefiro trabalhar um pouco mais e até mais tarde do que aumentar meus custos. É uma boa opção para fazer a mandioca dar algum lucro. Porque até aqui no Japão tá difícil de fazer isso acontecer. Agora nós vamos aqui marcando, porque eu ainda vou jogar adubo e depois passar com um torque mais forte. A largura que vai dar de uma planta de rua, né? Largura entre rua é 1,30 m. Eu vou pôr 1,20 m de largura.
para abrir espaço, né? Correr bastante ar para a mandioca não subir muito. Mas é bom, vamos levando, né? Estou recolhendo o barbante, a linha demarcatória. Observa que ficou uns espaços bem largos, né? Daqui aqui tem 1,30 m, né? E ficou um espaço bem largo no meio. Mas isso não é perdido, porque eu vou plantar rúcula aqui. Tá dentro da estufa. Cada linha dessa, daqui lá atrás, dá mais ou menos, produzindo bem, uns 60 a 80 kg de rúcula. É uma graninha boa. Isso ajuda a melhorar bastante o lucro da mandioca. Você pode fazer isso aí também, plantando coisas que não competem com a mandioca, como, veja aí nessa foto que eu estou mostrando, a colheita de feijão que eu fiz. Eu não me recordo a data, mas se não me engano foi em 2015, 2016. Eu plantava mandioca com espaçamento entre 1 por 1. E no meio ainda plantava feijão. E tirava aquele feijão rajado, né? Tirava feijão para comer quase que o ano todo. Então, é uma coisa boa para você melhorar o lucro da mandioca, né? Planta feijão, você pode plantar soja, só não pode plantar milho, coisas que competem com a mandioca, porque se você planta milho, o milho abafa, né? E a mandioca não balança. A mandioca não balançando, o tubérculo não vai desenvolver, porque o tubérculo é uma segurança que tem para a planta. Então, se ela balançar com o vento, ela vai desenvolver. O problema que eu tenho aqui dentro é que é limitado o vento. Então, eu tirei o sombrite que estava na janela, né? Essa janela a gente abre ela, né? E aí vai correr bastante ar aqui. Eu aumentei um pouco a largura. Eu plantava com 1,20 m, 1 por 1,20 m, né? Então, agora eu vou abrir um pouco mais, vou plantar 1,30 por 1,20 e 4 fileiras, para ver se com isso eu aumento a produção por planta, né? Porque eu poderia pôr mais planta e aumentar a produção por área. Mas não, eu vou trabalhar com a hipótese de aumentar a produção por planta, né? Para ver se eu consigo tirar tubérculos maiores e uma carga maior, porque aqui dentro eu nunca consegui tirar batata de nenhuma espécie com qualidade. Eu consigo colher tanto a batata inglesa quanto a batata doce, mas com qualidade bem baixa e não carrega muito. E mandioca, o ano passado foi a primeira vez que eu tirei uma carga boa de mandioca, que me animou bastante a tomar todas essas atitudes, como trocar plástico, né? Tirar o sombrite. Esse plástico pequeno daqui ainda vou trocar, talvez semana que vem eu vou pôr novo. Tudo para aumentar a ventilação e a luz aqui dentro, para evitar que a mandioca cresça demais. Então era só isso mesmo que eu queria falar para vocês, só sobre o problema do episódio, né? Que eu peço desculpa mais uma vez, né? E acabando esse vídeo, nós já vamos estar entrando na edição do outro vídeo, né? E eu peço muito então que o Senhor, na sua infinita bondade, nos mantenha abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.